Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao FugalCast. Descubra o que parece invisível. Meu nome é Thaísa Maluf, sou assessora de comunicação da Fiocruz aqui em Mato Grosso do Sul e estou junto aqui no projeto FugalCast com outros pesquisadores de renome na área. Eu hoje estou aqui com o meu co-host, meu amigo Wesley. Wesley, também seja muito bem-vindo aqui ao FugalCast. Olá a todos, muito obrigado, Thaísa. É um prazer estar aqui. Olha só, pessoal, hoje a gente está recebendo aqui a professora Melissa, né, Wesley? Professora Melissa Xavier, seja muito bem-vinda ao FugalCast. Vamos apresentar a professora Melissa? Eu vou falar aqui um pouquinho do seu currículo, professora, porque, assim, é longo, mas a gente precisa aqui mostrar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo a sumidade que trouxemos aqui no FugalCast hoje, professora. Olha só, professora associada de micologia da Faculdade de Medicina da FURG, onde também integra o PPG em Ciências da Saúde e lidera o grupo de pesquisa em micologia médica, médica veterinária, formada pela UFPEL, né? E mestre em micologia pela mesma instituição e doutora em ciências pneumológicas da UFRGS. Atuou como professora visitante no California Institute for Medical Research nos Estados Unidos. Doutora Melissa, seja muito bem-vinda ao FugalCast. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, fico muito feliz pelo convite e vamos lá. Então, Melissa, para quem nunca ouviu falar o que é esporotricose, como ela pode chegar até a casa de uma pessoa? Bom, a esporotricose é uma doença causada por um fungo, então, geralmente é conhecida como micoses, mas via de regra o pessoal está acostumado a pensar em micose e pensar só naquela unha do pé, que não está muito bonita. Então, é uma doença que também é causada por um fungo, mas causa mais umas feridas na pele, um pouquinho diferente dessa da unha do pé. Esse fungo está no ambiente, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, ele se adaptou a um animal. Ele escolheu o gato como seu principal hospedeiro e isso fez com que ele, então, conseguisse se disseminar mais fácil. E hoje a gente tem um problema grande de saúde pública por essa doença, em que a gente precisa que todo mundo conheça para que realmente a gente consiga controlar e prevenir ela. Então, a gente pode dizer que esse podcast também é para os gateiros de plantão, né? Sem dúvida. Os gateiros, a gente conhece muitas pessoas que são gateiras, né? E me conta uma coisa, professora Melissa, a gente sabe que o contato com o animal, né, especialmente os felinos, né? Por que os gatos estão associados a isso? Por que o fungo escolheu nosso querido felino? Acho que essa é uma pergunta muito importante em todos os sentidos e acho que a primeira parte da resposta é deixar muito claro que o gato não é o vilão da história. Exato. E sim a maior vítima dessa doença. Então, o fungo, por questões que fazem parte do metabolismo e da própria espécie felina, né? Então, os gatos têm um sistema imunológico, as suas células de defesa, elas não agem tão bem contra esse fungo como os outros hospedeiros, e isso fez com que o fungo se adaptasse a ele conseguisse, então, se proliferar de uma forma muito mais rápida e mais fácil para o fungo. Isso faz, então, com que o gato desenvolva umas lesões, umas feridas mais graves e que tem muita quantidade de fungo na lesão. Então, isso é ruim para o gato, que é a vítima. Essa ferida ela tende a evoluir para ficar uma ferida cada vez maior, inclusive disseminar por outras partes do corpo. E, se não tratado, esse animal pode acabar indo a óbito por conta dessa infecção fúngica, porque esse fungo acaba indo para pulmão, inclusive, e ele ter dificuldade respiratória e tudo mais. Então, durante esse tempo em que esse gato está sofrendo, sendo a vítima dessa doença, as suas feridas têm muita quantidade de fungo na lesão. E aí, no momento em que ele coça essa ferida, que isso realmente incomoda, né? E o gato, para ele aliviar, ele vai coçar com a pata ou vai lamber. Ele acaba, então, levando esse fungo na boca e nas unhas. E faz com que, então, ele possa transmitir esse fungo para outros animais e para as pessoas. Mas é interessante também a gente deixar bem claro que o gato que é saudável, ele não transmite, né? Então, a gente não precisa ter medo dos gatos agora, os gateiros não precisam se assustar com isso, e quem não gosta de gato não precisa gostar menos de gato por causa disso, né? Então, o gato doente
que esse sim tem um papel na transmissão do fungo. Mas o gato saudável, ele não vai ter problema nenhum nesse sentido. Então, é só a gente cuidar do animal que a gente não terá esse problema mais. Perfeito. Aproveitando ainda nessa pauta, muita gente pensa, é só uma feridinha, vai passar, vai sarar. Você poderia falar quais são os malefícios de ignorar os sintomas? É excelente, Wesley, porque a tendência é essa e justamente como é que o gato também adquire esse fungo e essa doença? Geralmente brigando na rua com outros gatos. Então, o gato tem um comportamento que é clássico, que é de luta, né? Que é aquele gatinho que às vezes acorda a gente de madrugada fazendo aquele... em cima do telhado. E aí, Thaís, você também então pode estar rolando uma chuva de esporotricose em cima do meu telhado. É isso. Se tiver um deles com esporotricose, é exatamente assim, e por isso que a doença disseminou muito fácil. Quando ela entra, quando um gato com esporotricose entra dentro da população felina, rapidamente o fungo dissemina dentro da população felina e acaba cada um desse gato depois indo para sua casa e levando, então, para o contato com os humanos e transmitindo para as pessoas, né, e para outros animais. Mas essa é uma questão interessante também, Thaís, que tu colocaste, porque também é uma questão cultural da nossa sociedade. A gente tende a, como sociedade, pensar que o cachorro tem que estar no pátio, mas o gato tem que ter uma janela aberta para ele poder dar uma voltinha na rua, né? Isso é uma cultura que a gente tem que modificar. São aqueles paradigmas que a gente tem que mudar, aqueles hábitos que a gente tem que modificar. O gato, ele deve permanecer dentro de casa. Em ele permanecendo dentro de casa, ele não vai vir a ter esporotricose. Se ele der uma voltinha na rua e ele vai acabar participando da briga essa que a gente escuta na janela à noite, né, Thaís? Entendi. Se ele voltar para casa com um arranhão, é a maneira que ele pode estar sendo infectado. Ele vai ser infectado pelo fungo a partir de outro gato que tinha doença e que nessa briga acabou arranhando ou mordendo e transmitindo fungo. Então, o cuidado, Wesley, a tua pergunta é excelente, porque, via de regra, a queixa do tutor que chega no veterinário com o gato é exatamente essa. Ele foi para a rua e voltou e apareceu um arranhão que não cura. Então, ele realmente foi arranhado e aquela primeira ferida é o arranhão, mas se não curar e começar a piorar, significa que naquele arranhão foi também depositado, digamos assim, né, inoculado o fungo naquele tecido daquele outro gato. E aí, essa ferida, em vez de cicatrizar, se era só um arranhão, geralmente cicatrizaria, ela começa a aumentar. E esse é o momento ideal para buscar o atendimento, porque aí o tratamento é o mais fácil de ser realizado. Bom, acho que agora a gente pode entrar, então, na questão de assunto tratamento mesmo, né, Wesley? Tratamento e prevenção. Dentro do tratamento que hoje existe disponível, doutora Melissa, se eu tô lá na minha casa, tô junto com os meus gatinhos e eu ainda deixo essa janela aberta para ele dar uma passeada, porque eu tenho dó do meu bichinho, quero que ele socialize com os outros gatos, né? Me conta como é que a gente faz esse tratamento, se a gente perceber e falar assim, não, poxa, eu preciso levar o meu gatinho no veterinário. Bom, Thaís, então é importante ter em mente isso. Primeiro que tu vai ter que mudar um pouquinho essa tua cultura, né? Então, a gente pode socializar em casa, os animais têm um contato excelente conosco, com outros animais dentro de casa. Então, vamos tentar manter o nosso animal dentro de casa, domiciliado. Mas ele saiu, aconteceu, né? Isso é fato em muitos locais. Arrebentou a rede. Arrebentou a rede, isso aí. Muito importante que todos os gateiros, né, tenham consciência de que quanto mais tarde buscarem o atendimento, mais difícil e mais prolongado é o tratamento. Uma coisa que é importante todo mundo também ter muito claro é que a esporotricose tem cura, né? Então, se alguém colocar no Google agora, vai ver fotos com gatos com um rosto destruído, né? E as feridas realmente são feias, né? São feridas abertas, bastante secretivas. Mesmo nesse estágio avançado, tem cura. Então, o tratamento de eleição é um antifúngico que é disponível nas farmácias, tanto nas farmácias humanas como nas farmácias veterinárias. É o mesmo antifúngico que é usado para a esporotricose humana.
Mas, obviamente, tem que lembrar que os gatos têm um metabolismo diferente, então esse tratamento ele não deve ser feito de forma indiscriminada, tá? Ele deve ser prescrito por um veterinário que vai acompanhar esse animal durante o tratamento, ver se vai ter necessidade de ajuste de dose, alguma possibilidade de alguma reação adversa, alguma reação ruim que o gato vai ter àquela medicação. Então, quanto mais cedo for buscar o atendimento, né, percebeu que aquela feridinha lá do arranhão não curou e começou a virar uma ferida grande, já busca o atendimento. Isso vai fazer com que o tratamento seja mais curto. Tá? Via de regra, gente, uma coisa que é interessante, muito interessante que todo mundo saiba, é que mesmo quando a doença está avançada, que não é o ideal que procure no início, mas mesmo os gatos que, por algum motivo, demoraram muito a ter o seu diagnóstico realizado e o início do tratamento, que já tem feridas disseminadas por todo o corpo, que já tem até alguma dificuldade respiratória, eles respondem bem ao tratamento com esse antifúngico, tá? Então, a esporotricose tem cura. Isso é uma coisa importante de ressaltar, né? E, obviamente, o tempo vai ser muito mais prolongado de tratamento e o animal vai sofrer muito mais. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais curto esse tratamento, mais rápido a gente atinge a cura clínica desse animal, né? E só trazendo um pequeno comentário aqui, é que justamente todo mundo, a maioria da população tem muita questão da automedicação, né? Não só com humanos, mas também com os nossos animais em casa, né? Então, pode até causar algum tipo de resistência futuramente. Então, tem que tomar cuidado, gente, tá? Escuta o que a doutora Melissa tá falando, porque é necessário ter todo o cuidado, o acompanhamento de um médico veterinário sobre a esporotricose, que é o tema aqui hoje do nosso Fungalcast, né, Wesley? Sim, então aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre prevenção para o pessoal. Existe uma vacina, Melissa? Existe um cuidado especial para fazer com esse gatinho dentro de casa? Infelizmente, como todas as doenças causadas por fungos, né? Nós não temos vacinas para as doenças fúngicas, não estamos perto de ter, então também essa é uma informação importante, porque a gente precisa, justamente por não ter vacina, a gente precisa que todos se comprometam a fazer um pouco a sua parte, né? Então, se cada um fizer a sua parte, seja os profissionais da saúde, seja os tutores, os proprietários, os donos de animais, né, que fazem parte da família hoje em dia, né, muitas vezes são os filhos das casas e tudo mais. Então, em todo mundo agindo, a gente consegue controlar mais a doença. Então, como prevenção, o principal é o que a gente já falou aqui, então, só pontuando, é que realmente o animal não tenha livre acesso à rua. Porque a forma dele se infectar é justamente com contato com outros gatos com esporotricose. E isso, se ele estiver domiciliado dentro do seu ambiente, ele não vai ter. Então, a principal forma é essa. E em ele tendo sido infectado, é sempre muito importante que esse animal seja isolado, justamente porque aí ele vai passar a ser um transmissor, né? Então, se o seu gato acabar tendo a esporotricose, vai ter o tratamento, vai iniciar o tratamento e durante esse período ele não pode ter contato com outros animais para evitar justamente que passe, né? A gente também recomenda uma limpeza no ambiente onde esse animal está e é importante também ressaltar que essa doença, além de ser transmitida para outros animais, é também transmitida para as pessoas. Então, no momento em que a gente tem um gato que tem esporotricose, a gente vai cuidar dele, vai tratar ele, mas a gente também tem que tomar medidas de prevenção. E uma delas é usar óculos. Tá? Então, o que a gente hoje sabe é que, além da transmissão por arranhão e por mordida desse animal, também ocorre a transmissão pela própria secreção. Então, como muito gato tem lesão em focinho, muitas vezes ele espirra. E esse espirro libera essa secreção, e essa secreção tem bastante fungo. Então, isso em contato com mucosa ocular, a gente tem visto cada vez mais casos de esporotricose em mucosa ocular associada a essa questão. Então, vai tratar seu animal enquanto ele está com lesão, coloca luva, coloca óculos como EPI, né, famoso dentro de algumas áreas da saúde, que nada mais é do que equipamento de proteção individual. E isso vai fazer com que a gente consiga, então, controlar a doença. Fazer o tratamento correto, pelo período correto,
e com cuidado de manter a periodicidade. Essa também é uma dica, né, uma orientação importante, porque, como a Thaisa falou, a gente já tem evidências de aumento da resistência de alguns isolados de Sporotrix brasiliensis, que é o nome do fungo esse que causa a esporotricose, aos agentes antifúngicos, justamente por esse tratamento indiscriminado. Então, nada de falar com o vizinho e pegar aquele medicamento que sobrou, porque ele sabe que o gato do vizinho teve e completou o tratamento e foi curado e sobrou a medicação. Pega e dá o comprimido também para o seu. Não, né? Então, sempre ter enxergar que cada um tem a sua responsabilidade nesse contexto, e aí a gente vai conseguir controlar e prevenir. Quando a gente fala de automedicação e aí quando a senhora traz que já existe essa resistência antifúngica, que já é uma realidade, né? Como que a senhora avalia isso tanto para o animal quanto para o ser humano? Porque a gente sabe que ainda são muito limitadas as opções de tratamento, né? Thaisa, então, felizmente, a taxa de resistência ainda é baixa. Bem baixa, tá? Então, majoritariamente, tanto os gatos, cachorros que podem ser infectados também em menor frequência, mas também, como as pessoas, o tratamento de eleição é o mesmo, o fármaco, o remédio é o mesmo para os diferentes hospedeiros, mas 99% dos pacientes vão responder bem, o tratamento vai ser eficaz. Aquele 1% que não responder, pode ser que a gente tenha, então, aí tanto algumas questões que são mais relacionadas ao paciente em si, como a resistência. Então, na verdade, nesse momento, ainda não é um problema na questão da conduta clínica do paciente com esporotricose, mas ele já é um alerta para que não aumente essa taxa de resistência. Então, nesse momento, a resistência ainda não preocupa no sentido do tratamento. Ela só preocupa se ela aumentar. Porque aí tu chegasse num ponto que é fato. Nós temos uma gama muito pequena de antifúngicos para ter medidas terapêuticas alternativas, né? Então, isso é importante realmente, né? Então, um tratamento mal conduzido, ele vai fazer uma pressão, vai fazer com que o fungo se acostume àquela medicação e consiga sobreviver àquela medicação. E esse fungo depois vai infectar um outro gato, um cachorro ou uma outra pessoa e vai ter esse problema da resistência, que esperamos que não chegue tão cedo dentro da nossa realidade. Perfeito. Melissa, aproveitando, como que a gente pode combater a desinformação para poder proteger tanto nossos gatinhos como o ser humano? Essa é uma pergunta de milhões, né, Wesley? Realmente. E a primeira coisa que eu digo é fazendo o que vocês estão fazendo. Então, por isso, fico super feliz de estar aqui no Fungalcast. Eu acho que a partir de inúmeras frentes de divulgação científica, a gente precisa muito que cada pessoa dentro da comunidade entenda que o papel de cada um é essencial para o controle dessa doença. E a gente tem um lema no nosso grupo na universidade que a gente usa. A gente tem até uma placa quando a gente faz as ações de extensão, que a gente justamente faz essa troca dialógica com a comunidade, que é conhecimento é saúde, né? Então, vamos pegar o gancho da Covid. Como é que todo mundo começou a usar máscara? Porque conheceu e soube da importância do uso da máscara para a prevenção. Então, no momento em que não se tinha conhecimento, ninguém utilizava. Então, para a gente avançar no sentido de controle, a gente precisa que todo mundo conheça. E a gente precisa, então, dessa divulgação. Então, esse papel que vocês estão fazendo aqui, que a Thaisa conduz e capitaneia de forma exemplar, isso realmente tem que ir longe, tem que chegar em todos os lugares. Então, acho que a gente tem que atuar nas diferentes frentes, né? Em escolas, dentro da FURG, nós temos projetos de extensão em que a gente atua tanto com escolares, então a gente leva um grupo... do nosso grupo de pesquisa, leva vários representantes e a gente vai nas escolas, tanto de ensino fundamental como de ensino médio, muda a linguagem, né, Thaisa, que é importante para a gente comunicar o que a gente quer comunicar, dependendo da linguagem. Né? E muitas vezes, o trabalhar com criança, a criança vai levar aquilo para casa. Então, eu acho que uma coisa importante disso também é a gente entender que a gente vai multiplicando a informação. Então, cada um que a gente conquistar,
que puder multiplicar positivamente essa informação está contribuindo com a problemática, né? Então, eu acho que esse trabalho com as escolas, a gente tem tido um feedback super positivo. A gente já teve pessoas que chegaram à unidade básica de saúde com folder. A gente tem folders da esportricose que a gente entrega. O meu gato, eu acho que está com isso e eu também estou com uma ferida aqui, eu acho que eu estou com isso. Então, isso já é realidade dentro da nossa cidade, né? Que há muito tempo enfrenta o problema da esportricose. E a gente vê realmente modificação. A gente faz também um movimento de ir nas UBSs para capacitar aí, um movimento mais de educação continuada com os profissionais da saúde, para que entendam o quão relevante a doença é no nosso contexto, né? E em cada local isso é importante de ser feito, para que aumente a suspeita clínica e aí o diagnóstico seja mais precoce, o tratamento mais eficaz e assim por diante. Então, a gente tem que sair nas diferentes frentes e que a comunidade esteja conosco nesse como a ponta da enfrentamento. linha é importante nesse sentido, né? A atenção primária, o que vai chegar lá. Multidisciplinar. Exatamente, né? Chega lá o veterinário, o enfermeiro, se reúne, fala, na triagem, fala para o médico, olha, tá acontecendo isso, a gente suspeita que seja isso. Então, é muito importante realmente essa unir, né, forças para esse diagnóstico. Melissa, aqui nós temos, acho que não é novidade para ninguém, Mato Grosso do Sul é endêmica a leishmaniose, por exemplo, né? E ainda assim, você comentou lá no começo, gente, os gateiros não precisam todo mundo ficar com medo do gatinho, né? A gente teve aqui na época, né, uma época que eu costumo dizer assim, uma época muito infeliz, né? Quando a gente ainda não conhecia muito bem o que poderia acontecer com a leishmaniose. A gente teve uma série de lembranças ruins em relação à eutanásia de animais, né? Então, assim, a eutanásia em massa de animais, que foi muito doloroso, porque, como você mesmo comentou, eles fazem parte da nossa família, né? O nosso cachorro, o nosso gato. E eu queria saber, Melissa, a partir desses exemplos que nós tivemos de erro mesmo na comunicação, né? Que fez com que a gente avançasse para esse cenário tão desagradável. Queria que você me dissesse, será que isso pode acontecer com a esporotricose se a gente não avançar com as estratégias de comunicação para levar isso para a comunidade? Qual é a sua opinião? Então, Thaísa, eu não enxergo, eu sou otimista, né, acima de tudo, porque eu enxergo que quanto mais a gente trabalha de forma multiprofissional e nos diferentes setores, a gente tem como avançar. E a gente teve a notícia, a publicação, né, no início do ano, que a esporotricose humana passou a ser de notificação compulsória, né, em nível nacional, né, pelo Ministério da Saúde. Então, isso já mostra que a gente vai ter e está tendo avanços de políticas públicas de saúde frente à esporotricose. Então, certamente, ainda não saiu pontualmente, até onde eu tive conhecimento, recomendações específicas a partir dessa notificação compulsória via nacional, em nível nacional, mas existem inúmeras regulamentações estaduais, municipais, diferentes, em que a gente vê que os gestores públicos, junto com a comunidade científica e junto com a comunidade, já estão se mobilizando para enfrentar a esporotricose nos municípios onde a gente já tem esse problema bem estabelecido. Então, eu não quero crer, não acredito que a gente vá ter que enfrentar uma eutanásia em massa, tá? E uma coisa que é importante ressaltar de novo é isso, a esporotricose tem cura, responde bem ao tratamento antifúngico. Então, no momento em que a gente conseguir organizar um pouco melhor as políticas públicas e isso realmente chegue, a gente vai conseguir ter um avanço. Não vai ser imediato, mas não vai resolver da noite para o dia o problema da esporotricose. É uma zoonose, né? Então, tem que ter essa ação, como tu falaste, tem que ter essa ação conjunta, né? Entre a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental, né? No contexto da saúde única que a gente vem falando, Exato. Que é muito fato, uma é interrelacionada e interfere na outra, para que a gente justamente não precise chegar nesse extremo,
né, e consiga, de fato, eliminar o sofrimento dos animais, porque esses animais que não são tratados, eles sofrem com a doença até morrerem da doença, se não forem tratados. Então, eliminar esse sofrimento no momento que conseguem o tratamento e, nesse momento que eles conseguem o tratamento, deixam de sofrer, tem o bem-estar animal aí, que é importante, e deixam também de disseminar a doença para outras pessoas, né, e para outros animais. Então, o ponto-chave também é esse, diagnóstico precoce. Né? Então, o diagnóstico precoce, esse termo às vezes é feio, né, no geral, mas o diagnóstico cedo. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, quanto menor estiver as lesões, quanto mais recente forem as primeiras feridas aparecerem, já buscar o atendimento, já iniciar o tratamento, isso é o que a gente vai ir avançando para controlar a doença. Né? Porque quando deixa muito tempo é que aí realmente a gente perde o controle. Né? Então, é um problema de saúde pública, né, em que a gente tem que entender, e aí isso também é interessante olhar pelo outro lado, né, que cada um que fizer o seu papel está contribuindo não só com o seu gato, dele não se infectar, como está contribuindo com a comunidade. Né? Então, o gato não se infecta, o seu gato não vai sofrer, eu tenho uma gata também, adoro. Né? Então, minha gata fica em casa, eu sei que ela não vai sair, ela não vai ter esporotricose, ela não vai sofrer de esporotricose e também não vai, depois de estar sofrendo, ainda passar para outros animais. Então, cada um que tiver essa ação e fizer o seu papel está contribuindo para si e para a comunidade como um todo nesse contexto da saúde pública da Espor. Cada um faz sua parte, né, Melissa? É isso aí. Então, Melissa, enterrar um animal no quintal de casa pode trazer risco para as famílias? Pode, pessoal. Então, a gente tem que ter em mente isso, que se porventura, né, infelizmente, o animal vier a morrer de esporotricose, né, que o gato, se não tratado, realmente é comum evoluir para a morte, a gente tem que lembrar que esse fungo, antes dele se adaptar ao gato, ele estava adaptado no ambiente, ele é um fungo de ambiente, ele está na terra, ele está nas plantas, principalmente. Então, o fato de enterrar o animal, a gente vai acabar devolvendo o fungo para o habitat ideal dele, entendem? Então, no momento que o gato morre, diferente do vírus que precisa da célula do hospedeiro para sobreviver, o fungo não. O fungo é um ser vivo, ele vive por si só. Então, se o gato morrer de esporotricose, o gato morreu, infelizmente, mas o fungo não morreu. Então, enterrar esse animal no pátio da casa, a gente contamina o ambiente. E isso propicia, então, que um próximo gato vá ali e vá poder se infectar, ou uma própria pessoa que vá jardinar naquele seu pátio e tiver algum trauma com um espinho vegetal possa vir a ser infectado. Então, o destino correto do corpo desse animal é a cremação. Tá? Esse é o destino ideal. E, se não for possível, a grande maioria dos veterinários tem os destinos corretos de carcaça, né? Então, procurar a vigilância ambiental, procurar os centros de controle de zoonose, procurar os veterinários autônomos, né, particulares, para justamente dar um destino correto ao corpo desse animal, minimizando, então, com que a gente propicie a contaminação ambiental, como a gente comentou antes, né, Thaís? Então, a questão da saúde ambiental, saúde animal e saúde humana, que elas todas conversam, né, e acabam sempre refletindo uma na outra. Muito importante, né? A gente dialogar sobre saúde única. Quem sabe aí, mais pra frente, a gente também coloca aqui um pitaquinho no Fungalcast sobre esse assunto, né? De One Health. Sim, perfeito. Wesley, bom, obrigada, tá? Porque você foi nosso host hoje aqui, nosso co-host aqui. Prazer. Muito obrigada por estar comigo nessa jornada. Doutora Melissa, só agradecer mesmo. A gente falou aqui sobre comunicação, a gente falou sobre tratamento, sobre identificação. Prevenção. Acho que foi muito rico o nosso conteúdo de hoje. Agradecer mais uma vez. E você que está aí junto com a gente no Fungalcast, quero aqui deixar para você um recado muito importante. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo que a gente vai colocar aqui para vocês. E a gente te espera em uma próxima oportunidade. Sejam bem-vindos a esse mundo que com certeza vocês vão gostar tanto quanto nós aqui, tá bom? Obrigada, até a próxima.